Olá, queridos e queridas, eu quero falar para você, especialmente mulher que está se sentindo abandonada, que está se sentindo destituída da sua dignidade. Você que experimentou alguma perda, ou do seu filho, da sua filha, do seu marido, até mesmo a perda da sua liberdade como mulher. Ouvi em várias notícias, vários coletivos, várias ONGs, a ONU notificou que durante essa pandemia aumentou a denúncia de violência doméstica em 53%. Não somente no Brasil, como na China, na Itália, Estados Unidos, Alemanha, em vários países da Europa. E muitas pessoas se questionam por que essa violência aumentou. Primeiro, o estresse financeiro. O que acontece é que agora as mulheres e meninas também não têm mais conseguido sair de casa e, de certa maneira, fugir daquela violência à qual já estavam submetidas. E segundo, a pressão financeira. A mulher muitas vezes perdeu o emprego ou o marido e a gente já é comprovado que nós descontamos as nossas frustrações, nas pessoas mais fracas. E a mulher sempre foi tida como a parte mais frágil, mais fraca, não somente na sociedade, como também a partir dos discursos de gênero, dos discursos dentro do meio religioso. Tem uma mulher que eu ouvi muito pouco se falar sobre ela, mas que eu gosto muito e que eu admiro muito e que eu acredito que talvez ela tenha sido inspiração para muitas mulheres da sua geração. Lá no Antigo Testamento, no livro de Esté, capítulo de número 1, versículos 1 a 22, nós podemos ler a história de uma mulher chamada Vasti. Muita gente nem sabe quem é, porque muitos pastores e mesmo pastoras não falam dos púlpitos da sua igreja, mas foi uma mulher que conseguiu romper e teve coragem de romper com o padrão patriarcal, com a estrutura patriarcal da sua época. O rei Xerxes fez uma festa imensa de vários dias, onde podiam comer e beber à vontade somente os homens. E ela estava em outra parte do palácio, também com algumas amigas. Lá para as tantas, os homens já estavam todos bêbados, o rei já tinha mostrado toda a sua opulência, toda a sua riqueza, e ele mandou buscar a sua mulher para apresentar aos seus amigos, já bêbados e fora de controle. E Vasti, a rainha Vasti, teve a coragem de dizer: não, eu não vou para ser apresentada como um bibelô, eu não vou para ser apresentada como um objeto seu, eu não vou. E aí o rei chamou os conselheiros e disse assim: e agora, o que é que eu faço? Os conselheiros disseram: é o seguinte, rei Xerxes, se você não banir essa mulher, se você não abandoná-la, se você não se divorciar dela, não se separar, o que é que vai ser de nós? Todos vão dizer nos condados e nas nossas casas que a mulher agora pode dizer não ao desejo do seu marido. Então, ficou combinado de que ele então a baniria do seu reino e ele a abandonaria. E assim aconteceu, e eles disseram: e agora no condado e em todas as cidades será sabido, saber-se-á, que uma mulher não pode dizer não para o seu marido. E isso já faz séculos e séculos. E é interessante que por muitos e muitos séculos, a mulher, até a época de Jesus, foi inclusive e exclusivamente no meio religioso, apesar de a religião trazer um recorte da sociedade, a mulher foi tida como a parte mais frágil, como algo que nem era contada no censo. É tanto que quando você vê na Bíblia dizer alimentou 5.000 homens e mais, sem contar as mulheres, 5.000 pessoas sem contar as mulheres. Então as mulheres não eram contadas no censo, porque mulher não valia nada. E aí, até chegar Jesus, que foi o grande libertador das mulheres. Em Lucas, capítulo de número 13, versículos 10 a 17, nós vemos Jesus
curando uma mulher. A Bíblia nos diz que ela estava encurvada há 18 anos. Mas era um sábado. Ela era tão encurvada que a Bíblia diz que ela não conseguia nem olhar para cima. Para mim, isso é um simbolismo de que Jesus curou aquela mulher, ele curou a dignidade daquela mulher. Mas os religiosos ficaram chateados, porque era um sábado, ele estava curando no sábado. E Jesus os chama de hipócritas. Vocês são hipócritas, porque eu sei que vocês levam o seu rebanho para comer pasto no sábado, para tomar água no sábado. Quanto mais a vida dessa mulher. Você vê Jesus conversando com a mulher samaritana, que na minha opinião pessoal foi a primeira evangelista. Você vê Jesus dizendo, quando a mulher que era pega em adultério com o homem, os dois deveriam ser levados para ser apedrejados pela comunidade. Mas quando Jesus está em um determinado lugar, levam só a mulher que foi pega em adultério para ele abonar o apedrejamento dessa mulher. Mas Jesus, todos já conhecem essa história, ele escreve na areia alguma coisa e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um a um, tristemente, foram se retirando e essa mulher não foi apedrejada. E quando Jesus ressuscitou, ele não foi lá onde os seus discípulos estavam reunidos, ele apareceu a uma mulher. Por quê? Porque também foram as mulheres que tiveram coragem de ir visitar o túmulo de Jesus para ungí-lo, como era o costume daquela época, para deixar ervas, etc, etc. E ele apareceu a uma mulher. Então, quando eu vejo a história de Jesus, quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, e Marta fazendo muitos afazeres, cozinhando, preparando a acolhida para o seu hóspede, bem importante, ela diz: não se te dá que eu estou aqui morrendo de trabalhar e Maria esteja sentada aos teus pés, aprendendo, que aliás era proibido para as mulheres naquela época, aprender a Torá, aprender sobre o reino de Deus, aprender sobre Deus, aprender a ler e escrever. E Jesus repreende Marta e diz: Marta, Marta, estás ocupada demais nos seus muitos afazeres. Maria escolheu a boa parte e essa parte não lhe será negada. Pesquisa aí na Bíblia quantas vezes Jesus derrubou os tabus e os mitos de que a mulher não valia nada. Jesus liberou as mulheres. E eu quero te dizer hoje, mulher, que até hoje no ambiente religioso a mulher é desvalidada, a mulher é desclassificada, a sociedade desclassifica, a sociedade te diz que você deve sim se humilhar, que você não pode dizer não e que você deve sim se esconder debaixo da asa do marido e que tudo que ele lhe pedir, você deve fazer. Eu quero te dizer que você não está só, que Jesus veio sim para te libertar. Eu quero te dizer, eu quero te estender a minha mão. Eu quero te dizer que você que está sofrendo, você que está debaixo de violência, que você não precisa continuar assim. Você pode denunciar. Procura no Google, procura ajuda. Tem vários sites que dizem os números de telefones que você pode ligar. E há sim apoio para você. Quero te dizer que você não está só. Você deve estar se perguntando: por que Deus esqueceu de mim? Ele não esqueceu de você. Ele está com você. E talvez essa mensagem seja para te alertar que você tem sim dignidade. Que Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, veio para que nós possamos dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de gênero. Quer você seja mulher, quer você seja homem. Você, mulher, não é cidadã de segunda classe. Você é cidadã de primeira classe e muito importante para Deus. Porque para Deus não há servo, não há livre, não há judeu, não há ímpio, não há chefe, não há funcionário. Para Deus não há homem nem mulher. Somos um só em Cristo Jesus e Ele veio para essa libertação, para que você saiba que você é valiosa aos olhos de Deus. Essa é a mensagem que eu queria lhe dizer. Não se sabe mais de Vasti. Nunca mais se ouviu falar de Vasti. Porém,
eu tenho certeza que ela, apesar dos perrengues que ela passou, ela conseguiu recuperar a sua dignidade. E ela foi inspiração para muitas de nós. Como Débora foi inspiração quando o rei disse: eu só vou para a guerra se você for comigo. E Débora disse: eu irei. E Débora marchou num exército masculino com 10 mil homens para vencer um rei poderoso. Então, eu quero hoje te dar essa palavra de encorajamento. A pandemia está aí, as dores estão aí, mas você não precisa se colocar debaixo dos pés, debaixo da violência de homem nenhum. Você não precisa sofrer sozinha. Nós estamos com você e nós queremos lhe ajudar. Não se preocupe, nós vamos lhe apoiar, nós vamos caminhar com você, nós vamos chorar com você, mas não somente chorar, nós vamos te apoiar para que você possa ter a sua dignidade de volta. Que Deus te abençoe. Não se sinta só. Deus está com você. Ele vê a sua dor e Ele quer segurar na sua mão. Estamos juntas.